Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Musical. Lembrando que o podcast Papo Musical é um oferecimento da Escola Método Musical. Olha só, se você tem vontade de aprender a cantar, tocar um instrumento musical, você precisa conhecer a escola mais bem avaliada de Londrina. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, agenda uma visita com a gente lá na escola, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. E você que está nos ouvindo através das plataformas de áudio, saiba que você pode também assistir a esse episódio através do YouTube com imagens. É isso aí, estou deixando o link aqui também, confere lá, acesse lá, confere e aproveite para se inscrever no nosso canal. Hoje tem um convidado muito especial, que é uma honra receber ele aqui. Ele é um baterista dos bons, aluno lá nosso da Método Musical, pai de 2 músicos, um pianista, outro guitarrista, e também, inclusive, ele cuida da nossa segurança aí nas estradas, combate o crime, policial rodoviário federal. Estou aqui com o Marcos Pierre, que honra ter você aqui, Marcos. Nossa, Thiago, a satisfação é toda minha, né? Agradeço aí o convite para a gente bater esse papo aqui, né? A música que é uma coisa sensacional, né? Na vida de todos nós, né? Então, estamos aí para a gente conversar um pouquinho. Legal. E o pouquinho que eu te conheço, né? Já sei que já vem de bastante tempo aí a música na sua vida, né, Pierre? Isso, é verdade, né? A música desde a adolescência começou lá atrás, né? E aí parei um tempinho, e aí agora no final da carreira, né, da vida, digamos assim, né? Tá novo ainda. 4.8, né? Então, aí nos últimos anos nós resolvemos dar aquele upgrade aí na nossa capacitação, desenvolvimento, e aí a escola, né, Método Musical, está sendo um referencial para a gente com relação a isso, para estudar a música a fundo mesmo, né? E principalmente a bateria, que é a minha paixão, né? Que bacana, Pierre. Nós vamos falar bastante de música aqui, mas eu também quero conhecer o Pierre, né? E vamos começar da sua cidade natal, de onde que você tem um sotaque aqui que parece que não é do Paraná. Pois é, então, eu sou um mineiro, né? Mineiro Natural da cidade, chama-se Teófilo Otoni. Fica no nordeste de Minas Gerais, quase ali no sul da Bahia, né? Então a gente até costuma dizer, né? Esse sotaque nosso meio misturado assim, né? O mineiro com baiano, a gente fala, eu sou um baianeiro, né? Baianeiro. Então saímos de lá e desde 2006, né? Nós estamos aqui rodando pelo Paraná, já rodei pelo Brasil todo e voltamos agora, enfim. Mas eu sou um mineiro radicado aqui no Paraná mesmo. Legal. Ô Pierre, e você falou que rodou, né, vários estados, e tudo isso foi em função da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária? Isso. Lá, comecei na minha carreira na Polícia Civil, lá de Minas Gerais mesmo. Sim. Né, fiquei cerca de 10 anos lá na Polícia Civil de Minas. E depois ingressei na Polícia Rodoviária Federal. E aí o meu primeiro estado de lotação foi aqui no Paraná, cidade de Foz do Iguaçu, lá no ano de 2006. Sim. Então, e ali deve ter um movimento para isso, assim, deve ser mais trabalhoso, né? Porque é uma fronteira, alguma coisa assim. Pois é a fronteira mais movimentada do hemisfério sul, né? Ali a tríplice fronteira ali, Brasil, Paraguai e Argentina, muito movimento, as rodovias, né? Podemos dizer, cerca de 40 mil veículos todos os dias estão cruzando ali a região de fronteira, né? Tipo assim, novato, os caras já colocam... Que é para trabalhar, né? Já fui direto para lá, ponte da amizade daquele jeito, né? Então fomos, e aí nós começamos então a carreira na Polícia Rodoviária Federal, que já tem 19 anos. Então, no total, quase 30 anos na área da segurança pública aí no Brasil afora. Uma baita de experiência, né, Pierre? Ô Pierre, na área da segurança que você trabalha, na segurança pública, tem uma formação específica que exige? Qual que é? Você precisou fazer algum curso específico, alguma coisa assim para entrar? Bom, para entrar, né, na época que eu entrei na Polícia Civil lá em 1996, né, era ensino médio ainda naquela época, né? Hoje, todas as polícias, para você entrar, exige um nível superior. Basicamente, a minha graduação é em Direito, né, foi a graduação inicial em Direito, então isso aí me ajudou bastante no trabalho policial. Também tenho a segunda graduação, que é Teologia, né, então minha parte religiosa também. Enfim,
né? Esses são os aspectos que são necessários hoje para você ingressar numa atividade policial. Você precisa ter qualquer nível superior reconhecido pelo MEC. Essa é a exigência atual, né? Ah, tá. Então não precisa ser específico, direito, administração, pode ser uma graduação, tem que ser nível superior. Isso, exatamente. Na PRF, inclusive, né, mais falando do meu órgão, qualquer graduação é o caminho de entrada para você, passando no concurso público, ingressar, fazer o curso de formação e começar a trabalhar pelo Brasil afora, nos 70 mil quilômetros de rodovias federais que nós temos aí pelo Brasil. Nossa, bastante trabalho, é muita coisa. É grande demais esse país, né? Verdade. Ô Pierre, agora, você comentou que o seu primeiro contato, né, quando a música começou a fazer parte ali, você 12 anos... 12 para 13 anos. Um pouquinho antes ali da adolescência, entrando na adolescência, né? Isso. E como que foi esse encontro? Bom, eu, inicialmente, né, eu nasci num lar católico, né? E ali por volta dos 13 anos, né, eu passei a frequentar uma igreja evangélica, lá em Minas Gerais, na minha cidade natal, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nessa igreja tinha um ministério de louvor e eu comecei a me apaixonar pela música. Já gostava de música desde a infância, né, mas nunca tinha tido a oportunidade de tocar um instrumento e me aprofundar na música em si. E ali no Ministério de Louvor comecei a observar e já aquela coisa interior, né? Os instrumentos de percussão já faziam parte de mim, então me apaixonei pela bateria. A bateria que te escolheu ali. Exatamente. Já olhava aquela bateria lá e tal, falando, não, tem alguma coisa, eu tenho que aprender a tocar aquela bateria. E aí foi que começou, né? Não tinha muitos professores de música naquela época, né? Então, praticamente, eu comecei como um autodidata. Não chegou a fazer aula, nada, foi por conta. Por conta, né? Tem até uma situação inusitada, né? Que a minha tia, ela era a zeladora da igreja. E o Ministério de Louvor precisava de alguém para fazer parte do louvor naquela época, né? Hoje tem projeção com multimídia e tudo, mas naquela época era o retroprojetor. Então tinha as lâminas de plástico, né, que eram escritas as músicas. Sim. E precisava alguém operar o retroprojetor, que era passar as músicas que eram projetadas na parede. Eu me candidatei a fazer parte do Ministério de Louvor como retroprojetista. Lembrei agora, você tá falando, tá vindo aqui, né? Exato, as escolas usavam muito isso aí naquela época, exatamente. Então usava para projetar. E ali o que eu fazia, né? Já gostando da bateria, como eu era responsável e fazia parte da equipe de louvor, todo sábado e domingo à tarde tinha um ensaio às 16 horas. Então, o que eu fazia? Às 14 horas, 2 horas antes, eu passava na casa da minha tia, pegava a chave da igreja, então eu abria a igreja para o ensaio. Só que aí, como eu chegava 2 horas antes, eu sentava na bateria e ia sozinho ali desenvolvendo. Então, o que eu tinha olhado o baterista fazer na semana anterior, eu tentava copiar. Então, fui fazendo assim, copiando sozinho, intuitivamente, tentando tirar o som ali da bateria. E foi aí que começou. E você não ouvia, tipo, você escutava lá o baterista em determinado dia, e aí você ia tentar replicar o que ele fez alguns dias depois, e você não ouvia mais ele. Não via. Isso é uma memória, né, de ouvido muito boa. Isso, e tentando tirar ali de forma intuitiva, né, dos tempos, da música. E aí acabou passando. Cerca de 1 ano, mais ou menos, que eu estava fazendo isso aí sozinho, escondido, né? Sim. Aí eles descobriram isso. E aí um dia o baterista faltou num culto, no sábado à noite. Faltou o baterista, não tinha. Falou assim, Pierre, é você hoje. E aí, tremendo, eu fui lá pra frente lá e toquei nesse culto. E daí, então, comecei a fazer parte do Ministério de Louvor. Isso foi ali por volta do ano 89 a 90, né? Até por volta do ano 2000, eu fiz parte do Ministério de Louvor como baterista, mas sempre autodidata. Naquela época eu não tinha, né, mesmo condições até financeiras e até mesmo não tinha músicos na época que eram professores de bateria, eram muito escassos naquela época, né? Então fui autodidata até essa faixa aí. E depois que você tocou essa primeira, como que você fez para continuar evoluindo assim as próximas músicas e tal? Autodidata. Então, não é fácil, né, cara? Pois é, aí nesse período aí que eu comecei mesmo, aí juntei aquele dinheiro ali e tal, comprei a minha primeira bateria acústica, né? Aí pronto, aí foi a festa, né? A festa pra mim em casa, né? Imagina. E o terror pros meus vizinhos, né? Porque não tinha revestimento acústico e nada. Minha janela escancarada, porque era muito calor, Minas Gerais, norte de Minas, muito calor. Janelas abertas. E ali, o autodidata aprendendo a tocar bateria sozinho no quarto, né? Então era o terror dos vizinhos, né? E aí foi a música até por volta do ano 2000, quando aí, por causa do trabalho e viagens, acabei deixando isso um pouco de lado, a música.
né? Acabei vendendo a minha bateria também. E aí pronto, aí fiquei cerca de quase uns 18 anos praticamente afastado. Da música, sem me dedicar assim, a tocar e estudar. Até então eu não tinha estudado, não feito nenhuma aula, posso dizer isso. E Até já então, tocava bastante. Somente de forma intuitiva, né? Que legal, cara. E tinha uma pessoa que te apoiava ou em alguma pessoa que você se inspirava ali como baterista, que você seguia mais? Olha, tinha um baterista que tocava lá na igreja, né? Ele toca ainda até hoje lá em Minas, lá. Um baterista excelente, excelente. Eu falava assim, quando eu crescesse eu queria tocar igual ele, era o Márcio, né? Márcio. Inclusive ele sempre gostou de música e tal, então eu observava e de vez em quando eu perguntava para ele, isso. E ele me falava e aquilo ficava gravado. Então, inicialmente lá atrás era o Márcio. O Márcio que te inspirava ali. Isso. Legal. E bom, a escolha da bateria você já falou como foi, né? Foi uma paixão à primeira vista, o instrumento, a bateria em si. Você já tentou algum outro? Olha, eu já tentei violão, né? Inclusive tenho violão em casa, né? Ganhei juntando o violão. Tá lá juntando poeira, pendurado na parede lá. Mas não deu muito certo não, sabe? Aquela coisa ali lá dentro, o instrumento é a percussão, é o ritmo, os tempos e ali... Aí a bateria é minha paixão. Sua né? paixão. Minha paixão mesmo, né? Beleza. Aí depois desses 18 anos que você ficou, né, sem praticar, né, sem se envolver com o instrumento, aí 2023, né, que você comentou comigo que você ingressou na escola ali novamente. Isso. Foi esse o seu... Depois dessa época da igreja, esse foi o seu retorno, assim, os seus primeiros contatos de novo com a bateria. Isso. Tentando estudar mesmo foi a partir de 2023, mas teve um fato na minha vida que foi muito interessante, né? Em 2016, eu estava trabalhando em Foz do Iguaçu, né? Rodando o Brasil, trabalhando em Foz do Iguaçu. Eu recebi o convite para chefiar a delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Londrina. Então, eu nem conhecia a cidade direito. Vi para Londrina e aqui eu comecei a frequentar e fazer parte da Igreja Presbiteriana Independente, a primeira IPI aqui de Londrina, que tem uma equipe de louvor, um ministério de louvor fantástico. Certo. E ali, em 2018, eu senti novamente, né, o desejo de começar a tocar música de novo. E aí comprei outra bateria, só que dessa vez agora uma bateria eletrônica, né? Até, né, cidade maior do que da onde você veio, lá tem mais casa aglomerada ali. Então aí com certeza os vizinhos iam reclamar muito mais, né? Aí comprei uma bateria eletrônica e aí individualmente comecei ali também a estudar. A minha intenção era entrar para uma escola, só que em 2019 eu recebi um outro convite. Aí eu fui removido para Florianópolis. Nossa. Para assumir a função de reitor, né, coordenador geral da Universidade da Polícia Rodoviária Federal lá em Florianópolis. Que né? bacana, Pedro. E é a Escola Nacional da PRF lá. Então eu fui o reitor, na realidade o primeiro reitor, né? Porque quando eu fui para lá era a Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal e na nossa gestão lá ela se transformou em universidade. E lá eu comecei a frequentar a IPI, né, a Igreja Presbiteriana Independente da Cachoeira do Bom Jesus, que era uma igreja bem pequena, só que a igreja não tinha baterista. Olha só. Tinha bateria acústica, não tinha baterista. E aí, como eu estava fazendo também, aí eu iniciei a faculdade de teologia, então precisava, né? Estava ali na igreja, na liturgia, então comecei a me interessar ainda mais porque tinha necessidade, precisava alguém tocar a bateria no louvor. Sim. Então foi aí que eu comecei a estudar e falei, não, a partir de agora eu não paro mais. Então foi ali 2018, 2019, aí 2021 eu retornei para Foz do Iguaçu, para chefiar a delegacia lá de Foz do Iguaçu. Fiquei lá até 2023, então chegando agora no final da minha carreira, voltei para Londrina. E aí, chegando aqui, mais tranquilo, já não tenho mais as funções de chefia, então já tirei a que a gente fala, né? Aliviei a mochila da chefia, né? Certo. Então, agora tenho mais tempo. Foi aí, então, que eu falei, não, agora está na hora de realmente estudar música. Porque você fazer de forma intuitiva é bacana, e principalmente nessa parte da música sacra, né? A música do louvor tem muito da unção, né? Então, você não precisa muitas vezes ser aquele músico profissional, né? Porque tem muito disso. Você toca ali como louvor, como adoração a Deus, você conduz a igreja na adoração,
né? Mas você não necessariamente precisa ser um músico profissional. Não Sim. necessariamente. Sim, Mas, tendo a oportunidade, é importante você estudar. Então, foi por isso que aí eu falei, não, agora, 2023, é o momento em que eu preciso estudar música, teoria musical, preciso ir para uma escola séria, uma escola que tem uma metodologia adequada, afinal de contas, né, como eu falei, 4.8, 48 anos de idade, já não sou mais um adolescente, Não né? dá para perder muito tempo, né, Pierre? Exatamente. E aí, conjugar ali com a nossa agenda e tudo, foi aí que a Escola Método Musical, né, se encaixou perfeitamente nisso. E já estamos aí há quase 2 anos, 1 ano e meio já na escola. Está sendo um momento muito assim maravilhoso, unindo o treinamento, né, o desenvolvimento ali cognitivo, da parte de partituras, de conhecer mesmo a música, conhecer a técnica, né, que os professores são fantásticos, né, lá. Então, e aí agora eu estou nesse momento de especializar na música com esse enfoque. Eu toco no Ministério de Louvor da igreja aqui em Londrina. Então, a cada semana, cada novidade lá na escola, eu tento replicar isso, tento transferir isso para a qualidade do louvor lá na igreja. Então, tem essa satisfação pessoal. E, Pierre, você veio da igreja, né? A igreja que despertou isso. E a igreja, de fato, se eu não me engano, acho que é a instituição que mais gera nas pessoas vontade de procurar música, né? É uma instituição muito, muito forte, assim, o pessoal da igreja, a busca de música pelo pessoal da igreja. É verdade. Onde começa muito, né? Na igreja, né, você tem muitas oportunidades para desenvolver, principalmente nessa área da música. Então, muitos cantores, muitos instrumentistas começaram na igreja mesmo, porque tem ali a necessidade. Então, são vários ritmos, por exemplo, falando com relação à bateria, né? Se você pegar um músico que iniciou na parte das igrejas, na música sacra, ele domina praticamente quase todos os ritmos. Porque dependendo da igreja onde você está, você domina os ritmos. Então, você transfere isso para a música secular, é muito fácil. Então, ali você tem essa oportunidade. E quando a gente olha também, principalmente, a história da música no Brasil, né? Muitas vezes a gente fala a música cristã, a música sacra, ela chegou no Brasil primeiro do que a música popular. Olha só. Isso, quando os jesuítas chegaram aqui, lá, depois que o Brasil foi descoberto, como forma de catequizar os índios, os jesuítas já utilizavam a música como forma de difundir a religião ali para os índios. E aí só ali no século XIX, início do século XX, foi que iniciou-se a música secular mesmo no Brasil. Aí ali veio o samba, o choro e tal, e a MPB propriamente dita, né? Então, quando nós falamos música popular brasileira, foi ali nos anos de 1950, 1960. Mas a música popular mesmo, quando o Brasil foi descoberto, foi a origem à música religiosa. Então, por isso que tem toda essa história dos músicos que vêm de origem religiosa, que transferem isso para a música secular, para a música popular, exatamente. Que legal, cara, conhecimento. Ô Pierre, e por exemplo, né, agora você está buscando uma formação, se aprofundando em teoria e tal, e pode ser que você se depare com um menino, com um garoto que, como veio você lá com 12, 13 anos, sem alguém que pode ensinar e tal. Você já pensou nisso? Assim, poxa, acho que eu consigo ensinar alguém também aqui dentro da igreja, ajudar uma pessoa. Olha, isso, né, faz parte. Eu gosto dessa área do ensino, né? Uhum. Na instituição, eu sou professor dentro da PRF, dentro da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou professor, gosto da área do ensino, né? Sou especializado, inclusive, nisso. Tenho especialização em docência, então gosto dessa parte. Então, se aparecer essa oportunidade, com certeza eu vou passar para frente o conhecimento, né? Que eu acho que o conhecimento ele não pode ser estático, né? Então, aquilo que você aprende, rapidamente se perde no tempo. Então, quando você passa isso para alguém, você está transferindo uma cultura, você está transferindo algo bom, que a música é algo bom. Então, se eu tiver essa oportunidade, alguma criança, algum jovem que olhar e falar, Pierre, me ensina e tal, com certeza eu vou, porque eu sinto falta disso lá na minha formação inicial.
se você tivesse essa oportunidade, né? Exatamente, seria muito mais fácil. Seria o caminho tinha sido mais curto, né? Mais curto, exatamente. Então, se tiver essa oportunidade, com certeza, né, para nós vai ser uma grande satisfação passar o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos aí de luta, né? Legal. E esse legado, né, que você está construindo em relação à música, você já conseguiu expandir dentro da sua casa, né? Como que foi colocar também os seus 2 filhos, né? O Luiz, né, na guitarra. Isso. E o Caio. O Caio no piano. No piano. Então, isso aí foi uma grata surpresa, né, que os meus 2 filhos, né, o Luiz tem 17 anos e o Caio tem 14 anos. Então, eu entrei na escola primeiramente, e aí depois o meu filho mais velho sentiu a necessidade. Falou comigo, pai, eu queria fazer música. Falei, o que você quer fazer? Eu quero fazer guitarra, que ele gosta de jogos, né? Falou, eu quero fazer músicas para os jogos. Falei, então vamos fazer uma aula experimental. Levei ele lá para o método musical, né? Fez uma aula experimental lá, se apaixonou pela música. E ele é diferenciado, já toca muito já, né? Olha, né, eu vejo, falo assim, eu queria ter 10% do talento que eu vejo nele ali, que eu sou teimoso, né? Eu sou teimoso. Né? Você toca bem também. Eu sou teimoso, eu tenho que insistir bastante, né? Mas dá para perceber que ele tem esse talento na guitarra, né? Então ele começou, e aí logo depois, alguns meses depois, né, o filho mais novo, o Caio, sentiu vontade também. Quis fazer, e aí foi pro piano. Né? Então, nós temos em casa lá 3 músicos em formação. Né? Então, o pai e os 2 filhos, então cada um tem em casa o seu instrumento ali separadinho e tudo. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras juntos lá e tal. Mas isso aí está sendo muito, muito importante, né? Principalmente a ligação entre o pai e os filhos. Imagino. Isso é bem, bem importante, né? A gente sai, inclusive nós fazemos aula lá na escola no mesmo horário. Então saímos nós 3. Vem os 3 juntos, né? Chegamos lá, cada um vai pro seu estúdio. Volta. Quando a gente entra no carro, a primeira coisa é que um pergunta pro outro. E aí, como foi a aula? O que você aprendeu hoje? Olha que legal. Então a gente começa a compartilhar as coisas, as experiências. E o que isso traz, né? Então, observa como a música ela vai ajudando em outras áreas também. Então, a importância da música. A gente sabe que a adolescência não é um período fácil. Não. Normalmente o adolescente ele se distancia um pouco dos pais, né? Eles ficam mais fechados, né, Pierre, em relação aos pais. Eles se fecham, é mais difícil. Então, quando você encontra uma ponte, algo em comum entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos, fica muito mais fácil para eles se aproximarem de você. Então, Legal. Hoje eu tenho observado isso. A música ela tem me aproximado dos meus filhos. Sim, inclusive ficou muito lindo. A gente até postou lá no Instagram da escola, aquele vídeo de vocês tocando junto, né? Pois é, então, aquilo ali para mim foi, no final do ano passado, ali foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. A gente viu o sentimento ali, né? Até na mensagem lá, a gente viu bastante. Tocar a música ali, né? Eu na bateria, o filho mais velho ali na guitarra, né? Na orquestra de guitarra, né? Eram 6 guitarristas, um baixista, e eu ali na bateria, tocar junto com eles ali e tal, uma música emblemática, né? O Summer Song, né? De Joe Satriani. Então, foi um momento especial para mim, olhar o meu filho ali, ele tocando ali na minha frente, a gente junto, na mesma vibe ali, né? Podemos se dizer assim. Então, isso aí não tem preço, não tem preço. Ô Pierre, são 3 instrumentos diferentes na sua casa. Existe uma comunicação que vocês conseguem aprender juntos? Assim, o Caio do piano consegue compartilhar alguma coisa que enriquece o seu aprendizado na bateria e vice-versa com o Luiz? Tem essa, nossa, a gente essa somatória? A gente conversa bastante sobre isso, algumas músicas que a gente quer estudar juntos. Olha, essa música aqui dá para encaixar, essa música dá para encaixar determinado ritmo. Então, isso aí é bacana. Até, por exemplo, né, quando eu levo eles para a escola, cada um tem a sua playlist, né? Sim. Aí a gente vai alternando as playlists. Né? Então, determinada playlist, por exemplo, do Luiz, tem uma música lá, aí a gente fala, aí eu falo, olha, essa bateria é interessante, dessa música aí, Luiz. Aí lá é assim, assim e tal. Aí o Caio, a mesma coisa, do piano, olha, papai, isso.
olha a guitarra. Aí na minha playlist, né, que é mais músicas cristãs mesmo. Fala, olha, Lúcio, tá vendo essa música aqui, esse solo de guitarra aqui? É bem interessante, vamos conhecer depois? Vamos, né? Então, a gente começa a trocar ideias, assim, nesse sentido, a parte técnica da música, né? A leitura de partituras, né, e tal, toda a simbologia. Então, a gente começa a estudar juntos, é muito, muito legal. Muito legal mesmo. porque é uma extensão da escola ali, então, né? Vocês conseguem continuar o assunto durante a semana, final de semana. Sim, não só ali na escola, né? Que bacana. É muito bacana, bacana mesmo, né? Bacana. Ô Pierre, teve uma história que você contou para mim e pro Fábio lá na escola, e eu achei interessante trazer aqui pro programa, acho que vai ser legal. Que foi aí voltando, tá? A sua atividade da Polícia Rodoviária Federal, que foi uma apreensão que você fez, acho que foi de um sanfoneiro. Ah, foi bem inusitada aquela história e... Conta pra gente. Bom, né, a música ajudando na segurança pública, Isso, né? exato. Ajudando a aumentar o índice de segurança pública no Brasil. A situação foi o seguinte, né, em Foz do Iguaçu, mesmo, né, durante uma abordagem normal de rotina, né, tinha um veículo sedã que estava saindo do Paraguai, né, ingressando no Brasil, paramos para fiscalização normal, e aí, na entrevista, perguntamos para ele, de onde você está vindo? Ele falou, não, eu sou músico, estou vindo lá do Paraguai, eu fui tocar num show lá. Então, o que você toca? Ele falou, não, eu toco acordeão, ou sanfona, né, podemos dizer assim, sim. sanfona. Não, eu fui tocar lá. E no porta-malas do carro tinha realmente uma sanfona. E aí tem toda uma técnica, né, que você começa a conversar, você tocou aonde? Fomos entrevistando para saber se ele realmente era um músico, né? Falou, não, eu sou músico, posso tocar aqui para vocês. A gente falou, não, pode tocar. Ele pegou a sanfona, sentou no meio-fio, assim, na frente do posto e começou a tocar. Realmente ele tocava... Não tava mentindo. Não tava mentindo. Só que aquela coisa, né, que a gente fala, né, fica um gosto ruim na boca, assim, se fala assim, tem algo errado nessa história, né? E ele tocando a sanfona. E aí nós resolvemos olhar o carro mais a fundo, olhando, e acabamos encontrando 40 quilos de cocaína escondidos nas laterais desse carro, né? Com ele. Mas qual foi o fato interessante que chamou a atenção da gente para fazer essa busca mais minuciosa no veículo, né? Durante a entrevista ele falou que era músico e tinha ido tocar lá no Paraguai. Só que o que eu observei? A sanfona que ele estava era novinha. Normalmente o músico, né, quando ele viaja longe, assim, que vai tocar, principalmente, né? Se você pegar o guitarrista quer levar a sua guitarra, ele leva seus pedais. O baterista, os equipamentos. O baterista, ele leva os seus pratos, leva a sua caixa, né? Então sempre leva. Então imagina, ele foi tocar no Paraguai, estava ali com a sanfona nova. Aí tinha alguma coisa errada, a sanfona tinha que estar pelo menos... Usada. Tá. Então foi esse o link que nós pegamos para aprofundar na busca e no final, afinal de contas, depois ele falou mesmo que ele foi para buscar essa droga e como uma história e cobertura dele, como ele já tocava sanfona, ele comprou essa sanfona no Paraguai só para falar essa história se alguém abordasse ele como um disfarce. Rodovia. Um disfarce, exatamente. Só que não colou porque um músico abordou ele lá, outro músico abordou ele. Se não fosse a música, talvez poderia rolar, se você não tivesse esse conhecimento. Exatamente, né? Então foi isso aí. A música ajudou a aprender 40 quilos de cocaína, isso aí de um músico, né? Isso aí já tem alguns anos e tal. Não sei se ele pode levar a sanfona pra cadeia pra trocar lá, né? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não, né? Mas isso aí aconteceu, foi um fato inusitado mesmo. Então, essa história foi muito engraçada. Eu falei, essa história o Pierre tem que compartilhar lá no Papo Musical. Maravilha. Agora que você voltou, né, a estudar música a partir de 2023, que encaixou, né, que encaixou na sua rotina, que você tem trabalhando na polícia, Isso. Pai, é marido. Isso, tem toda uma rotina, né? E tem você também anda de bicicleta, né, de bike? Sim, tem que andar, tem que fazer uma atividade física. Tem que fazer uma atividade física. Ciclista, né? Então tem que achar um tempinho para cada coisa, né? Sim, e isso você estava sentindo falta na sua rotina? Você estava buscando mais alguma coisa ou foi realmente a necessidade que você não aprendeu antes e que você quis colocar em prática? Tinha um vaziozinho, assim, como que foi? Faltava alguma coisa, sabe aquilo na vida, né? Quando a gente até fala, né? Antes de morrer, você tem que plantar uma árvore, visitar determinado lugar. Para mim, estava faltando um conhecimento mais aprofundado de música, que eu sempre gostei de música. Como adolescente, eu sempre andava com Walkman.
né? Aquele de fita, né? Então, só para ter uma ideia, né? Gravava as músicas na rádio lá, né? Colocava a fita para gravar. Ficava com raiva quando o locutor, no meio da música, falava propaganda e tinha que voltar e gravar. Então, sempre gostei de música, né? Então, chegando agora, né, quase, né, 50 anos de idade, falei, não, já está na hora de preencher essa lacuna que faltava na minha vida, que era da música. Sim. E, pelo outro lado, também, pensando em desenvolver as minhas habilidades para o Ministério de Louvor que eu faço parte. Então, acabei juntando essas duas coisas. Né? Igual eu comentei com você, né? Muitas vezes não é tão necessário que o músico que está ali no louvor, ele seja um profissional. Sim. Né? Porque o louvor, ele é diferente. Você conduz o povo em adoração, então tem toda uma unção. Mas se você conseguir juntar as duas coisas, você tocar certo, no tempo certo, o groove certo, bem marcado, fazer as frases bem feitas, isso aí mostra uma seriedade no trabalho que você está fazendo ali. Então, juntando essas coisas, né, essa necessidade pessoal e esse trabalho que eu pretendo fazer ainda por muitos e muitos anos ainda, né, como cristão, eu acredito que é importante cada um tem sua missão. E eu acho que a minha missão, né, também está voltada para a música, para o louvor. Então, por isso que eu falei, não, agora é a hora, né? Tive essa oportunidade, agora que eu estou mais... Minha agenda está mais vazia, né, digamos assim. Não tanto. Menos cheia, né? Menos cheia, podemos dizer assim. Então, aí agora eu falei, não, é o momento certo. E aí foi que acabei procurando a escola e estamos lá. Ainda temos mais um caminho a trilhar ainda, né? Estou quase que na metade do caminho. Tem muita coisa para aprender. Tem bastante coisa ainda. Né? Bastante coisa, mas não estou com pressa não, sabe? Sim. Estou naquele momento da satisfação pessoal. Então, para mim é muito bom sair de casa, ir para a escola, aprender ali alguma coisa, voltar para casa, estudar aquilo mais aprofundado, sem aquele compromisso. Eu não quero ser profissional da música. Eu tenho certeza que eu não vou viver da música, né? Muitas pessoas tocam porque vivem, né? Uma profissão brilhante, né? Respeito e admiro muito quem vive da música, né? Mas eu posso dizer isso, eu não tenho pretensão de ser um músico profissional, viver da música. Então a música para mim tem esse lado de satisfação pessoal. E também como um elemento, né, que é a própria, né, podemos dizer, a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera, né, o ser humano como um ser integral, né, que você precisa, quando você está saudável, então você precisa ter a saúde física, mental, social e também considera espiritual. Sim. Então, se olharmos a música como a bateria, ela engloba esses 4 aspectos. É interessante verdade, isso. Cara, verdade. Porque se olharmos, por exemplo, a bateria, o lado físico, para você tocar não é fácil. 1 hora, 2 horas, 3 horas, você perde muitas calorias, precisa ter um condicionamento físico. Exatamente. Né? Mentalmente falando, né? Quando você está ali tocando, então você esquece dos seus problemas, né? Então, o músico, quando ele está ali tocando, ele esquece da vida. Não tem como pensar em outra coisa, não né? Tem ali como. Atrás Então, vai isso, né? Então, você ali, a parte da sua psique, então você consegue, né, aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas ruins que acontecem com a gente no dia a dia, no momento que você está tocando, está ouvindo uma música, aquilo ali deixa de lado. Então, esse lado também, né, a parte mental. Quando nós falamos do social, então a música, ela agrega pessoas. Sim. Ela agrega pessoas. Então, pessoas se aproximam de você se aproxima de outras pessoas, principalmente no ambiente cristão. E aí, falando da espiritualidade também, né? A música é uma forma de você se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus. Então, quando você pensa nisso, o ser humano como ser integral, até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, a música está em todos os aspectos. Interliga, né? todos eles, né? Todos eles. Ô Pierre, até fugindo um pouquinho aqui do meu script, que falou 2 coisas e me deu curiosidade. Na igreja, né? Se a gente pegar ali o culto, a música, a parte do louvor, qual a importância, assim, que você conseguiria classificar no tocante a tocar as pessoas, né, de emocionar as pessoas, ou de converter aquela pessoa que foi, de repente, pela primeira vez, tá ali no início ali, né, em relação à fé, tudo. Não sei, daria para classificar a importância, assim, da parte do louvor, da música nesse aspecto? Olha, o louvor, né, na manifestação religiosa, né, então independente da religião,
a música, ela sempre fez parte. Então, se nós olharmos desde lá atrás, falando do conceito bíblico, né? Se olharmos até lá em Gênesis, nos primeiros homens lá já tinha Jabal, ele tocava flauta e tocava harpa. Sim. Né? Então aí vem, né, o rei Davi, por exemplo, era um exímio tocador de harpa. Sim. O rei Davi. Então, se olharmos, por exemplo, os Salmos, o Davi que escreveu grande parte dos Salmos. A maioria dos Salmos são músicas. Muita gente não sabe disso. Eu, né? por exemplo, não sabia. Então, os Salmos, eles eram cantados naquela época. Então, tinha uma melodia. E qual era a intenção da música naquela época? Era aproximar a pessoa de Deus. Então, era louvar, adorar, engrandecer aquele Deus. Então, falando do mundo cristão. Mas também podemos olhar para o outro lado, por exemplo, as culturas antigas. Se olharmos ali na Mesopotâmia, nós podemos olhar, por exemplo, os gregos, os romanos, na mitologia grega, por exemplo. Se nós olharmos ali o Apolo, né, que era o deus do sol e da luz, Apolo era o deus da música também. Olha só. Inclusive ele tinha uma harpa, que era a harpa de Apolo, que ele recebeu. Ele teve uma confusão lá com Hermes, né? Isso é segundo a mitologia. Ele teve uma confusão com Hermes e Hermes construiu uma harpa, que era no formato de uma lira, né? Ele pegou um casco de tartaruga, 2 chifres, esticou e colocou as cordas de couro de boi e ali ele tirava a música. E aí, para ele se reconciliar com Apolo, ele deu essa harpa para Apolo. Então, se você pesquisar, você vai ver. A harpa de Apolo, inclusive, é o símbolo da música, né? Ali, em vários locais, vários ornamentos. Então, a música, ela sempre teve esse condão de aproximar o homem de Deus, independente de qual a religião. O índio, ele louvava, através dos sons, dos batuques, sim, ele louvava o Tupã, o Deus Sol, o Deus Lua. Então isso faz parte da natureza do homem usar a música para se aproximar de Deus. Então, falando atualmente, quando nós temos um ministério de louvor, uma equipe de louvor que toca ali os hinos, que canta aqueles hinos, o que ele faz? Faz uma ponte entre a comunidade que está ali adorando com Deus. Então ela faz essa ponte, então ela liga aquela pessoa, então ela começa, e aí o subconsciente daquela pessoa começa a internalizar, ela começa a sentir algo diferente, e aí atua na psique, aí vai atuar na parte sentimental, né, da alma daquela pessoa, e o espírito começa a se alimentar. E aquilo ali é a preparação que no final é sempre assim. Se você observar a liturgia, na maior parte das igrejas, nas denominações religiosas, né, podemos dizer assim, você sempre tem uma abertura, aí tem uma parte de música, sim, e aí depois o ápice é a mensagem. Então a música ela precisa estar ligada com o link ali na mensagem, que é no final a pregação da palavra, né, de Deus e tal. E aí aquela pessoa que está ali, que está com algum problema, que está afastada, precisando de um afago, ela começa a se sentir importante, e aí Deus toca nessa pessoa, o Espírito Santo age naquele momento ali. E aí pronto, ocorre esse período que normalmente se chama de a transformação. Eu fui tocado por Deus. Mas na realidade a música ela vem trazendo isso. As vibrações, né? As vibrações, né? Se a gente observar, né, o nosso corpo, né, o nosso coração, ele vibra numa frequência, ele tem uma batida, ele tem um ritmo. Sim. Todo ser humano tem uma, frequência, tem uma frequência. Né? Se olharmos, por exemplo, o nosso cérebro, né, ele manda a resposta para os nossos músculos através de impulsos elétricos, que são as chamadas ondas T. Essas ondas T, se a gente coloca num frequencímetro, a gente vai ver que ela pode ser transformada também em uma onda sonora. Então a música, ela faz parte da fisiologia do homem. Interessante isso. Não tem como pensar na humanidade sem a música. Não tem, né? É bem simples. No aniversário, por exemplo, a pessoa começa a cantar o parabéns pra você, todo mundo não bate palma. Bate palma. Em dado momento, todos vão bater palmas no mesmo tempo. Uns podem começar errado, mas depois vai acompanhando. Então, naturalmente, o corpo, ele sente a música. A música está no ser humano. E aí, quando tem essa ligação com Deus, então ela é esse caminho para se chegar a essa plenitude, a essa harmonia entre o homem e Deus. Que legal, cara. Que riqueza esse comentário. E, bom, então dá para concluir o quê? Né? Que você aprender música, né? Você está cuidando da sua saúde mental, do seu espírito, né? Você falou da sua religiosidade, né? Da sua fé.
e tem mais um Da parte física. da parte física. E por um acaso você pode ser profissional também. Então, é bem isso. Se você gostar, ainda você pode, Ainda pode fazer, ser. Então, ser a sua fonte de renda. A fonte de renda também, isso é bem. Nós temos, né, principalmente no Brasil, né, ele é muito rico disso, né? A nossa cultura brasileira, né, os expoentes musicais no Brasil são fantásticos, né? Os nossos músicos, né? Então, se olharmos tudo isso aí, se puder juntar tudo e ainda se tornar um músico profissional, aí é o melhor dos mundos. Aí é só diversão, né? Mas assim, né, Pierre, tem muita gente que acha que vai entrar numa escola e tal, mas eu não quero ser músico e tal, não quero ser profissional. Tem essa... E não precisa, né? Não precisa querer. Na verdade, lá na Método Musical, eu acho que não enche os dois dedos, as duas mãos, assim, não tem 10 pessoas que querem ser profissional. Quer aprender com qualidade e tal, né? Quer tocar, se sentir bem. A maioria tem essa vontade, né? Isso, né? E até como nós falamos aqui, né? Já falamos sobre, né, a parte daí da saúde, né? E tal, da Organização Mundial da Saúde. A música, ela trabalha também um dos pontos que é a parte do social. Então, quando você aprende a música, por exemplo, aí eu vou falar da concorrência, né? Aí eu vou falar da concorrência. E o violão, né? Não é a bateria, né? A bateria você não pode levar para qualquer lugar, né? Mas o violão você pode. Você pode, é. Então, quando você aprende a tocar, né, um violão, quando você senta ali numa praia, senta numa roda de amigos, de futebol, quando você começa a dedilhar um violão, começa a tocar, com certeza as pessoas se aproximam. Eu tenho visto na internet uma menina, cara, não sei o nome dela e tal, que ela senta numa lanchonete, num bar, e dali ninguém tá percebendo ela, tal, de repente ela começa a cantar, solta um vozeirão. Aí rapidamente o pessoal já começa a vir, olhar, observar e ligar o celular e tal. E com certeza depois daquilo ali que filmou vira amizade, vira, né? Sim. Vira um relacionamento ali. Sim, e aí se pensar, né, o brasileiro, por exemplo, né, nós gostamos de socializar, né, gostamos de reunir, principalmente aqui no Sul, você imagina, um churrasco. Sim. Se tem um churrasco. O pessoal gosta. Gosta do churrasco. Reunir o churrasco, chega alguém com um violão e começa a tocar, o churrasco fica muito melhor. E vai render mais, vai render, né? Então, quem tem, eu te falo, né, eu gosto de um churrasco. Se você começar a tocar a música, aprender música, e aí falando da escola, né? Daquela não desejo, né, de se tornar profissional. Mas eu quero aprender música para quê? Para realmente se socializar. Então, se você tá ali no churrasco, ali, eu quero que no churrasco as pessoas venham até perto de mim, aprende a música que você vai ver como é que as pessoas vão se aproximar. E aí vai ficar muito mais legal o churrasco. Sim, sim. Ô, Pierre, tendo a música como um projeto pessoal, né? E é característico do ser humano protelar projetos pessoais, né? A pessoa faz pros filhos, faz para todo mundo. E às vezes, a maioria das vezes, ela joga para frente a parte de fazer ela, né? De ela aprender e tal. Você, antes de você se matricular lá na escola, se bem que você falou que você veio muito convicto já, mas você teve algum receio, assim, de começar, alguma insegurança? Será que eu vou... Né? Eu tive, com certeza, né? Porque como eu falei pra você, Tô né? velho, sei lá, Exato, alguma coisa. Passou isso pela sua cabeça? Porque a gente pensa, né? Eu já não sou mais adolescente. Né? Então, a capacidade, né, de absorção de conhecimento, a esponja já não é mais a mesma, né? E principalmente a bateria, né? Que você precisa ter uma coordenação motora muito mais afinada, né? Então, cada braço, cada perna faz uma coisa diferente. Então, com certeza, o aprendizado já não é mais o mesmo quando você é um adolescente e quando já está um pouco mais experiente na vida, né? Digamos assim. Então, eu tive esse receio também, né? De pensar, chegava lá na escola, só a molecada lá, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte. Na nossa vida, nós temos vários ciclos. Alguns ciclos começam, outros ciclos terminam, né? Então, o meu ciclo como músico, digamos assim, mais aprofundado, estudando música, chegou um momento eu falei, não, agora está iniciando o meu ciclo de estudar música. Então, eu deixei de lado esses preconceitos, que realmente são preconceitos. Ótimo, deixei de lado esses preconceitos e falei, não, vou lá dar cara a tapa. Então, sentei lá na batera, né? O Léo Cassione, meu professor, mestre Léo, né, até falava, eu falei assim, Léo, vai devagar comigo, porque o velhinho aqui já não tem mais aquela desenvoltura toda, né? E aí, com a metodologia da escola, né, esse é um ponto a se ressaltar, né,
essa liberdade que se tem, eu tinha liberdade de levar músicas para ele, ó, essa música aqui, o que você acha? Músicas que eu iria tocar na igreja. Então, consegui trazer. Então, essa proximidade ali e tal, a forma de ensinar me deixou tranquilo para entrar e permanecer na escola até agora. Né? Sim, estamos no intermediário, né? Exatamente. Já tá quase indo intermediário, né? Quase na metade do intermediário, mas tem muita coisa ainda para frente ainda, né? Muita coisa. Né? Mas eu estou tranquilo com relação a isso. Eu consegui vencer esse preconceito, né? Porque não é fácil. Já não e é hoje mais a você mesma olha coisa. para trás, você acha que esse problema, esse preconceito que criou antes, ele é maior? Ou ele se tornou pequeno? Olha, se tornou pequeno. Foi bobeira da cabeça, foi bobeira, né? Mas é justamente isso, né? Na vida, quando a gente tem alguns desafios, a gente tem que parar, olhar o desafio de frente e falar, eu vou vencer. Se você falar, eu acho que eu não consigo, aí que você não vai conseguir mesmo. Então, tem o desafio, tem a coragem, vai lá, dá a cara a tapa, realmente, literalmente. Fala, não, eu vou lá e vou tentar, vou dar tudo de mim. Então, foi isso que eu sempre pensei desde o primeiro momento, né? De olhar, estudar ali partituras, que é uma coisa, né, que eu nunca imaginei lá atrás estudar por partitura. Bastante gente tem resistência de querer, Pois né? Então, olhar aquilo, escrever partitura, enfim, né? Não é fácil, não é tão simples. E porque até assim, né? Você não... os professores comentam, a gente comenta um com o outro. Você não é apenas vai lá, faz aula 1 ou 2 vezes, não é isso. Você realmente leva seu livrinho, você leva seu material, você estuda, faz as provas. Tem muita gente na sua idade que já não quer mais essa parte. Não, cara, deixa eu tocar aqui. E fica ali 2 anos no básico ali, mas vai, toca, faz o gosto. Mas você não, você segue o roteiro, segue o passo a passo e tá firme ali. Firme, né? Até uma história interessante, né? O Léo vai saber bem disso, né? No final do ano passado, né? Antes de ter a apresentação lá, né? Junto com meu filho e os guitarristas lá, foi escolhida a música, né? Summer Song, de Joe Satriani. Mais de 5 minutos de música, com a partitura e tudo. E foi justamente ali no período de outubro ou novembro que estava acontecendo o evento do G20 no Rio de Janeiro. Ah, sim. E eu fui escalado para trabalhar lá no G20, lá no Rio. E aí pronto, e aí estavam ocorrendo os ensaios na escola, né, pra apresentação de final do ano. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí o Léo, não, você vai tentando. O que eu fiz? Eu levei meu pad de borracha. Olha só, cara. Lá pro Rio de Janeiro, no apartamento em que eu estava hospedado lá junto com outro colega que a gente trabalhava junto. Ele até se estranhou no primeiro dia, né? Ele estava no quarto dele ou no meu. Dá licença que eu vou montar minha matéria. Daí a pouco ele escutou os barulhos e só via a cabeça dele. Que é isso aí? Eu falei, fica na sua e tal. E aí ali foi o meu ensaio foi basicamente ali, nos períodos de folga ali das escoltas, das autoridades, né, dos países do G20 ali, quando estava no apartamento ali, escutando a música e lendo a partitura e treinando ali no padzinho de borracha. Então, e aí no final, acho que eu acabei fazendo mais ou menos na apresentação lá, né? Ô, Pierre, quem tá assistindo nós aqui, tem vontade de aprender e acha que não tem tempo, ouvir isso daí, tem que tomar vergonha, né? O tempo arrumou, né? Pois é, a gente tem que... Nós temos 24 horas, né, durante o dia. Se você conseguir fazer a sua agenda ali, tirar aquele pouquinho, ó, meia hora que eu vou assistir uma série, meia hora. Se você vai somando, por exemplo, uma aula de 1 hora por semana, você consegue tirar isso na escola, né? O tempo que a gente perde nas redes sociais, por exemplo. Sociais. Nossa, é muito tempo. Exato. Enquanto você fica ali na rede social olhando, poxa, vai estudar, vai fazer alguma coisa, né? E pensando, né, só para fechar esse assunto aí com relação à idade, que aí é interessante, né? Tem estudos que comprovam que quando você vai se aproximando ali, ficando mais velho, a sua capacidade cognitiva você vai perdendo. Né? Então, você precisa aprender coisas novas para manter o seu cérebro em funcionamento ativo, que aí sim, aí você vai ter uma qualidade de vida com 60, 70, 80, 90, 100 anos. Porque também não é só chegar na idade, é chegar com qualidade. Com qualidade, pois não adianta chegar esquecendo tudo e tal. Então, né? Exatamente. Então, você está ali com o desafio, aprendendo música, seja o que for, por exemplo, uma aula de canto, aprendendo guitarra, bateria, contrabaixo, seja o que for. O que for, aprendendo coisas novas, aprendendo né, coisas novas ali na música, o seu cérebro vai criar novas sinapses, então você não vai perdendo aquilo e vai te dar uma qualidade de vida para o restante ali, que é a melhor idade, né, digamos assim, que você vai chegando mais para frente. Então esse é o meu
objetivo, né? A música sendo parte dessa minha construção. Daqui a poucos anos eu já vou me aposentar também, né? Já quase 30 anos de serviço, de né? carreira, olha só. Então a música vai fazer parte da minha vida até ela se encerrar, digamos assim, né? Que eu espero viver 120, 130, 140 anos. E até lá eu já espero ter aprendido alguma coisinha de bateria. Tá bom. Ô Pierre, e a sua carreira na segurança pública, né? Ela, com certeza, ela deve ter passado por vários momentos de pressão, né? De situações tensas, de pressão e tal. Você acha que a música, né? Você ser um músico e tal, ela te trouxe algum equilíbrio emocional para lidar com alguma situação dessa que você já deve ter enfrentado inúmeras vezes aí na polícia? Olha, a música que eu sempre gostei, né? E na atividade da segurança pública, né, é aquele momento, você sai de casa e não sabe se vai voltar. Porque a primeira pessoa que você para, o primeiro cidadão, você dá um bom dia, ele pode te dar um bom dia. Mas pode ser que você vai parar aquele cidadão e ele descarrega uma arma em cima de você. Então, você vive o tempo inteiro nessa linha tênue, né, da segurança pública, ela é complicado. Então, eu costumo dizer o seguinte, os meus valores, né, que eu trago da minha família, meu pai sempre foi muito tranquilo, minha mãe também muito tranquila, eu sempre fui tranquilo até mesmo na área da segurança pública. Então, esses valores familiares, juntando com os valores religiosos, que é o amor ao próximo, cuidar, zelar, saber que você tem uma responsabilidade com o seu semelhante, isso aí é muito importante. E a música, né, os estilos de música, que eu sou muito eclético, eu gosto de todo tipo, né? Então tem momento ali que eu estou ouvindo músicas mais lentas. Mas no decorrer de uma operação, tem até alguns colegas de trabalho comigo, tem a minha playlist própria para trabalhar no grupo de patrulhamento tático. Então coloca ali na viatura a playlist. Ah, tem a playlist. Sim, um pouco mais agitada, tem ali alguns acompanhamentos. Não deixar os caras dormindo. Exatamente, tem a trilha sonora, digamos assim, alguns acompanhamentos legal, táticos, cara. Aí tem a trilha sonora ali da música. Não imaginava, cara. Pois é, tem momentos que a gente está ali aguardando um determinado alvo que está para chegar, que a gente está monitorando e tudo. Então nesse momento ali, eu coloco a minha música no fone ali, fico quietinho ali, fazendo o quê? Com que a concentração, reduzindo o batimento cardíaco, ficando calmo, tranquilo, porque eu sei que em dado momento eu vou precisar ter aquele pico de adrenalina e eu já não posso chegar lá nervoso. Então a música, para mim, serve também como isso, como uma forma de me acalmar antes detalhe, de um evento crítico, né? Que é uma abordagem a um veículo que você tem quase certeza 100% que ele está transportando droga, você não sabe se aquela pessoa está armada ali, se vai ter um confronto, que está esperando. Então você precisa ter esse link. Ó, estou tranquilo, né? Que a gente fala, né? A respiração em condições normais de temperatura e pressão, ali aquela basal. E a música, ela é fundamental para isso. E a equipe toda? Cada um com o seu fone ou é na viatura? Como que é? Ou é só você? Não, na minha equipe tática, né, que eu trabalho aqui, a gente coloca no Bluetooth da viatura. Então a música vai daquele jeito ali para todo mundo e a adrenalina sobe lá e a música vai. E aí pronto, chega lá no final dá tudo certo. O pessoal já sabe, né? Coloca ali a playlist na seleção de música específica para o trabalho, né? Tem essa playlist lá minha. Cara, que legal, que riqueza, né, nessa história aí pra gente. Eu nem imaginava que tinha tudo isso. Inclusive, você falou de várias vezes de estudos, e eu li algo, não profundamente, mas sobre um efeito que a música tem, né? Se a música é lenta, se a música é forte, que é semelhante ao doping, cara. Fizeram um efeito em algo da academia, assim, da musculação. Sim. Fizeram uma experiência. E se você ouvir uma música em alta frequência, você ativa, né? Você pega bem mais peso do que se você ouvir uma música mais lenta. A música, ela tem esse condão, né? Se a gente imaginar, por exemplo, um atleta da ginástica rítmica, ela tem a sua música ali que vai, inclusive, marcando os pontos dela ali, né? Se a gente olha, a patinação artística é a mesma coisa. É a mesma coisa. O atleta. Você vê muitos atletas, por exemplo, lutadores, antes de entrar no ringue, eles estão ali com o fone, eles separam um tipo de música ali
a concentração, o que eu quero? Quero entrar mais tranquilo, quero entrar com mais Alimentando alimentando aquilo ali, né? Olhando para o Sim, lado da cara. medicina, né? Existe a musicoterapia, né? Então, Sim. as pessoas ali que precisam de um tratamento psicológico, então tem determinada música, determinada frequência da música que ela interfere diretamente nas sinapses do cérebro. Então você consegue induzir aquela pessoa, você induz ela ao sono. A pessoa que não conseguia dormir, determinada música consegue fazer com que ela relaxe, né? No momento que você não quer relaxar, eu preciso ficar estressado, igual, por exemplo, no nosso caso da atividade da segurança pública. Eu preciso ter aquele estresse, preciso estar ativo, né? alerta ali para aquela situação. Então a música tem esse condão também, de te deixar ali preparado. Então não é por acaso. Não é por Exatamente. acaso. A música ela está em todas as áreas da nossa vida. Ela consegue nos ajudar a termos uma melhor performance, seja ela qual for. Né? Um médico, eu já vi casos de muitos médicos que operam ouvindo música. Porque ele não precisa, ele não pode se distrair. Então ele está ali ouvindo música e fazendo a cirurgia para ele não se distrair. Então Entendi. a música serve para isso, para todas as vertentes. áreas, exatamente. Pierre, agora como um paizão, cara, qual que foi a sensação que você teve? Qual que foi o sentimento, se você consegue descrever para nós, de lá no recital, tocar, tá lá na sua bateria, tocar lá com o seu filho, naquele momento? Olha, não tem preço, sabe? Quando nós fizemos o primeiro ensaio em conjunto, né, eu olhava ele tocando assim a música, eu já falava assim, na hora lá vai dar um nó na garganta, sabe? Olha lá, eu vou ter que segurar. Vou ter que segurar, né? E tal, segurar, manter o ritmo, porque eu vou estar sozinho, né? Eram 6 guitarristas, né? Baterista era um só. Era um então só. eu tinha que segurar a peteca ali. Mas, e aí na hora da apresentação ali, estando atrás, né? A bateria um pouquinho mais atrás, olhando ele e os outros guitarristas lá, e principalmente ele, nessa questão de pai e filho. Sim. Tinha uma parte mesmo na música em que ele fazia um solo, então era praticamente só nós dois. Os outros guitarristas ficavam na base e ele fazia o solo. Nossa, essa parte aí eu salvei ela do vídeo, de vez em quando eu estou olhando, porque isso aí pra mim não tem preço. É uma satisfação pessoal de imaginar. Eu estou no mundo do meu filho e meu filho está no meu mundo. Nós estamos na mesma vibe, né? Como se dizem por aí. Isso não tem preço. Não tem preço, é emocionante. E você, diante disso, você se sente um pai diferenciado? Olha, seria arrogância e prepotência minha dizer isso, né? Eu sou um pai diferenciado, mas eu sou um pai privilegiado. Privilegiado, legal. Vamos legal. dizer esse tema. Eu sou um pai privilegiado porque eu tenho essa oportunidade de fazer, né, com que a música seja um elo entre mim e o meu filho mais velho e também com o meu filho mais novo. Então é um elo da família que a música trouxe. E que você, né, está conseguindo construir, né, esse legado aí para sua família, né, de tornar seus filhos músicos, você junto com você, então. tocar. E sem contar o seguinte, né, que da minha família mesmo, eu sou o único músico que eu saiba. Não, minto. Tem um primo meu que é percussionista. Um primo percussionista. Mas da família mesmo, pode-se dizer, músico, somente eu e meus filhos, né? Então isso aí é um privilégio que, para mim, isso aí traz uma satisfação pessoal muito grande. Legal. E você considera isso que você está deixando um legado para vocês? É um legado, com certeza. Um legado de que um pai pode ser acessível. Então o que eu espero, né, para meus 2 filhos? Quando eles tiverem suas famílias, caso eles tenham os filhos, né? Espero que tenham, né? Que eu quero ser avô. Ah, né? sim. Caso eles tenham os filhos, né? Que isso sirva de exemplo para eles. Quem sabe, né? Lá na frente eles consigam fazer a mesma coisa e ter esse mesmo privilégio que eu tenho, de estar junto com os meus filhos tocando. Quem sabe, né? Deus permita isso, que eles consigam fazer isso, transmitir também para os filhos deles. Então isso aí seria um legado que para mim, né, me deixaria muito, muito feliz e satisfeito e com a sensação do dever cumprido. Que legal, cara, que legal. Ô Pierre, se não fosse música ali para os seus filhos, né, eles terem entrado na escola,
Você imaginou que eles teriam outra atividade? Teria um cenário imaginário aí que se você acha? Olha, né, eu tentei, né, como você mencionou, eu falei também, né, eu gosto do ciclismo, né? Aham. Eu tentei que eles andassem de bicicleta comigo, mas não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. Futebol, eu nunca me dei muito bem com futebol, também não sei jogar futebol, jogava vôlei, né? Me identifico. Então no esporte, aí o mais velho gosta também de fazer luta, né? Eu já fiz há um tempo atrás também de luta, mas também não tenho muita paciência, enfim. Né? Se pensar hoje, né, a música foi o principal, né, a principal forma de unir, né, a minha vida, todo mundo, de unir a minha vida com a vida dele. Se não fosse a música, pensaria hoje, talvez nem a igreja posso dizer isso. Nem a igreja nos une tanto quanto esse vínculo da música. Porque quando pensamos na religião, cada um tem a sua experiência pessoal com Deus. Então pode não ser uma experiência coletiva. Então não necessariamente um pai vai ter uma proximidade com o filho em relação à religião. Mas, para mim, eu me sinto um privilegiado porque eu consigo ter esse link com os meus filhos e é através da música. Então eu sou um cara feliz por isso. Poxa, que legal, cara, que legal. Bom, você já até falou isso aqui várias vezes, né? Tá aqui no cronograma, se você entende, que às vezes até parece que está exagerando, né? Mas você entende que aprender a tocar um instrumento musical tem o poder de transformar uma vida, cara? Olha, transforma não só uma vida, mas pode transformar o mundo, sabe? Que forte. Porque a música, a essência da música é o ser humano voltar à sua origem. Então, quando a gente fala voltar à sua origem, é a comunhão com o Criador, seja ele qual for a crença dessa pessoa. Então, é a comunhão com o seu Criador que ele acha, pode ser a ciência, né? Sim. Pode ser a ciência, aqueles que não acreditam que exista o Deus, né? Pode ser a ciência e pode ser uma ligação também com a natureza. Então, a música, ela tem esse condão de nos ligar com esse mundo que nós estamos vivendo aqui agora. Então, se você olhar, um pássaro está cantando, Exato. Uma cachoeira, as águas caindo sobre uma rocha, aquilo é música. Sim. Então, quando você estuda, quando você aprende um instrumento, seja ele qual for, quando você estuda a música e deixa a música fazer parte da sua vida, você está diretamente se ligando a algo maior. Seja a esse pensamento de criação, seja a natureza, seja na inter-relação, seja na relação pessoal com aqueles indivíduos que estão ao seu redor. Então, no trabalho, na sua área de lazer, na sua hora de lazer, ali no momento familiar. Então, quando você junta a música com tudo isso, te dá uma sensibilidade, vamos dizer assim. Te dá uma sensibilidade para você ter um olhar diferente para as coisas que estão ao seu redor. Então, acho que a música ela tem esse caráter, essa capacidade de envolver as pessoas dessa forma. Ela te liga com alguma coisa, você sente. Então, a música ela te faz rir, ela te faz chorar, te faz lembrar de coisas boas que você passou, te faz lembrar de coisas ruins, porque também essas coisas ruins serviram para que você chegasse onde você está hoje. Então, na realidade, te fortaleceu, né, para aquilo. Então, quando você aprende a música, quando você estuda a música, tem um período de música na sua vida, você se conhece. Então, é um momento de conhecimento pessoal mesmo. Que maravilha. Bom, eu já cheguei a falar para você que eu sou seu admirador ali pela... É verdade, eu vi você já em entrevistas, na TV e tal, pela forma que você se comunica, como que você consegue ser profundo, né, no que fala. Acho que ficou bem legal isso. E eu quero aproveitar esse gancho, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio, para você dar uma palavra para quem nos ouviu, para quem tem vontade de aprender música, para quem sonha, enfim... mas tem algum tipo de insegurança, alguma resistência, algo que ainda não deixa, a pessoa não está se sentindo pronta. E, enfim, pro pai, para todas as pessoas que estiver ouvindo, deixa uma palavrinha do Marcos Pierre. Bom, o que eu posso dizer? Né? Quando a música faz parte da nossa vida,
nós temos a certeza que algo maior existe. Então, quando você tem a oportunidade de entender, essa é a palavra, de entender que você é apenas mais uma pecinha no quebra-cabeça da vida. Então, você imagina um quebra-cabeça de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 6 milhões de pessoas. Você é uma pecinha desse quebra-cabeça. Quando você se dedica a fazer algo que vai mudar a sua vida, e a música muda a vida. A música muda. Aqueles que querem ser profissionais, que se dedicarem, vai mudar a vida deles. Sim. Aqueles que estão passando por uma depressão, problemas familiares, o período que você tira para escutar uma música, para aprender um instrumento, para se dedicar a algo nessa área artística, esse tempo é precioso e você vai colher esse fruto lá na frente. A sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas, a sua relação com a família, eu tenho certeza, sua experiência própria com relação a isso, muda quando você deixa a música invadir a sua vida. Independente de preconceito, seja qual for o estilo de música. Sim, sim. Eu gosto de música lírica, gosto de música sacra, música gospel, worship, né, que agora tá na moda, na música gospel aí. Eu gosto de rap, gosto de funk. Independente do estilo de música. Independente do instrumento. Eu gosto de um instrumento de percussão. Eu gosto de bateria. Vou fazer a propaganda, lógico, né? Fazer a propaganda, né? Replicar, né, é o melhor, bateristas. É o melhor, né? E tal. Então, gosto de bateria. Gosto de guitarra, violão, cavaquinho, pandeiro, triângulo. Gosto de batucar ali na mesa. Seja o que for. Se você se dedicar e isso começar a fazer parte da sua vida, com certeza, a médio e longo prazo, você vai ter uma vida melhor, mais tranquila e mais fácil de ser vivida em sociedade, que é isso que nós precisamos hoje. Que a sociedade se entenda, que a sociedade tenha mais tranquilidade e respeite o próximo. E na música, sempre tem esse respeito. Pensa o seguinte, né? Numa banda, são vários instrumentos, várias vozes, vários equipamentos e todos com o mesmo objetivo. Então, quando a gente fala da sociedade, a sociedade tem que ser uma banda. E aí a gente pensa uma banda um pouquinho maior, né? Uma orquestra, sim, uma filarmônica. Exato. Cada um fazendo o seu papel e no final tem aquele resultado. O conjunto da obra fica perfeito. O conjunto da obra fica perfeito e aí o mundo, com certeza, fica muito mais fácil para se viver. Belas palavras, Pierre. Pierre, estamos fechando aqui esse episódio, né? Cara, foi uma baita lição, cara. Uma baita lição de vários aspectos que a gente pôde compartilhar aqui e mostrar. E é um grande objetivo, né, do Papo Musical. Justamente apresentar, falar mais de música, conectar pessoas que não são músicos com esse universo da música que é tão grande. Mostrar também que não precisa somente querer ser profissional. Hoje o Pierre ensinou várias formas de benefícios, né? Que é estudar, aprender música, ouvir música, enfim, pode trazer para a vida de cada um. E, cara, quero te agradecer demais por esse papo, por essa aula que você veio trazer aqui pra gente. Nada, a satisfação foi toda nossa. Parabéns, né, pela iniciativa, né? O Papo Musical, com certeza, isso foi um evento que vai ficar marcado, né? Esse seu projeto, né? O projeto da escola, digamos assim, temos que fazer a propaganda também da escola, né? Que é excelente escola, enfim, né? Com certeza, parabéns, né, pelo projeto. Eu me senti, né, honrado com o convite de estar aqui para conversar um pouquinho sobre a música, né? Se fosse 2, 3, 4, 5 horas, ficaria aqui tranquilamente ficaria tranquilamente aqui batendo esse papo, gostoso, que foi muito bacana mesmo. Te agradeço e parabenizo aí pelo Papo Musical. A música conecta pessoas. É isso aí. Ficou bom, né? Excelente, excelente. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Nos vemos no próximo Papo Musical. E se você se inspirou com a história do Pierre, com tudo que ele ensinou aqui pra gente, procura a gente no Método Musical. Venha fazer uma aula experimental, aprender um novo instrumento. Nós estamos de portas abertas esperando recebê-los. Muito obrigado.